versículo número 20. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso é o nosso Jesus, ô glória. Também. Capítulo 2, versículo número 20. Estou crucificado por Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Vamos fazer oração a Deus para estar pregando a palavra. Senhor Deus, eterno Pai, eu quero te pedir perdão pelos seus pecados, pelas minhas obras. Eu quero te pedir perdão pelas minhas fraquezas, pelas minhas fragilidades. Eu quero te pedir perdão por aquilo que eu pensei, por aquilo que eu falei, por aquilo que eu imaginei, por Deus que não quer agradar a sua palavra. Meu Deus poderoso, Senhor maravilhoso, Deus justo, verdadeiro. Senhor, meu Deus poderoso, Deus, a minha esperança, a minha salvação. Para te agradecer, Senhor, meu Deus, te louvamos, te agradecemos. Perdoa as minhas obras, minhas Senhor, meu Deus maravilhoso. Diante da sua presença, diante da sua verdade, arrepende toda fraqueza espiritual, arrepende o cansaço da adversário. Meu Deus, diante da sua verdade, do Pai, diante Senhor, dessa noite, venha, Senhor, meu Deus, o Pai, operar meu Deus, quero te agradecer pelo livramento que Deus quer me dar no dia de hoje. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, joga por terra o aço do adversário, joga por terra a fraqueza espiritual, o desânimo espiritual. Meu Deus, diante da sua verdade, diante do seu sacrifício, visita o Pai do pastor, visita as membresinhas, visita cada membro do Senhor, da sua verdade, vai visitando esse momento, aqueles que estão caídos, aqueles que estão fracos, aqueles que estão vivendo mal, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, vai santificando, vai passando o sangue, vai passando o ódio, vai desfazendo a sombra de maculação, a sombra de feitiçaria, o fato de caído em nome de Jesus Cristo. Ajuda nós a melhorar, Senhor, ajuda nós a desenvolver, Senhor, abre a nossa mente, abre os nossos olhos, vai santificando, vai arrependendo, vai olhando a adversário, visita aqueles que estão caídos, aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, a tua sangue em nome de Jesus Cristo. Amém. Levanta a sua mão, fala comigo, meu Deus. Meu Deus. Fala comigo. Fala comigo. Através da sua palavra. Vamos tentar. Desagude as suas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma mensagem bastante conhecida na carta de Paulo aos Gálatas. Paulo, ele foi um dos maiores plantadores de igreja do cristianismo. Paulo, ele só não funda essa igreja como ele planta igreja na Ásia Menor, que fica em Éfeso, que o local é Turquia. Paulo, ele planta a igreja em Coríntio,
que é a capital da Gaia, Coríntio. Paulo, ele planta a igreja na Macedônia, que é a capital de Tessalônica. Paulo, ele realmente, a diferença de Paulo e Cristo, que Cristo foi crucificado e Paulo foi decapitado. A diferença de Paulo e Cristo só é que Paulo era terreno e Cristo, ele era divino. Aleluia! Paulo, ele, quando ele diz, já estou crucificado com Cristo, realmente Paulo, ele foi crucificado com Cristo. Quando Paulo, ele usa a expressão crucificado, é porque não existe o evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem sacrifício. O próprio Paulo, ele foi degolado, ele foi executado. Quando Paulo escreve o livro de Gálatas, Paulo está combatendo contra os mestres, contra os líderes. Paulo, quando ele usa a expressão estou crucificado com Cristo, realmente Paulo, ele foi crucificado com Cristo. Quando Paulo usa a expressão crucificação, ele está usando o sacrifício visual de Cristo. Paulo, ele diz no capítulo 6, no versículo 17, no mesmo livro de Gálatas, ele vai dizer, por agora em diante, ninguém me aquietai, porque eu trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Aleluia! Todo cristão tem que ter uma marca de Cristo. Não existe evangelho sem marca. Glória a Evangelho sem cruz. O evangelho de Cristo exige morte, sacrifício, porque quando o imperador romano, conhecido como Nero, reinou nos anos 60 a 62 depois de Cristo, ele foi um imperador cruel. Ele pegava os cristãos da época, colocava para ser crucificado. Alguns eram levados para ser exterminados em arena por leões. Nessa época, Paulo vai ser morto, Pedro vai ser morto. João é o único discípulo de Cristo que não morre fisicamente. Paulo, ele vai estar numa masmorra fria, gelada, pronto para o seu martírio. É tanto que Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, seu filho na fé, no capítulo 4, no versículo 16, Paulo, ele vai dizer, porque eu já estou sendo oferecido expressão de sacrifício. Quando Paulo usa a expressão de sacrifício, não é o homem que entregou a Paulo para ser crucificado. Não, foi o próprio Deus que entregou a Paulo em sacrifício. Você sabia que você é um sacrifício diante de Deus? Você também, que Paulo, ele vai dizer, porque eu já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício. E ele vai dizer que o tempo da minha corrida, o tempo da minha partida já está próximo. Aí ele vai dizer, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Só que me chama a atenção é que Paulo,
Ele vai dizer, desde agora, a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo e juiz me dará. Paulo, ele perdeu a cabeça, mas tinha uma coroa. Paulo, ele perdeu os elogios, mas tinha uma coroa. Paulo, ele perdeu o trono na terra, mas tinha uma coroa. Paulo perdeu a bajulação, o nome, o renome, o cargo, o dinheiro, a fama, mas tinha uma coroa. É tudo que Paulo vai dizer. Desde agora, a coroa da justiça está guardada. Essa coroa o homem não tira. Essa coroa o líder não tira. Só que sabe o que Paulo passou foi Cristo. Quando Paulo usa a expressão, eu estou crucificado com Cristo. Perceba que no livro de Filipenses, no capítulo de número 1, versículo de número 21, Paulo vai dizer que Paulo vai escrever em uma prisão, e ele vai dizer, porque o viver é Cristo e o morrer é ganho. Você entender, quando Paulo usa a expressão viver, porque Paulo, ele era perseguido, porque Paulo, ele era crucificado, porque ele está dizendo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Como você não vive mais para você, você vai passar luta, você vai passar perseguição, você vai passar dificuldade, porque Paulo está dizendo, vivo não mais eu, porque Paulo está passando a maior raiva do diabo, a maior raiva de Satanás, é porque Paulo não vivia mais para Paulo, porque Paulo não vivia mais para Paulo. Isso aí deixava o diabo com raiva e com ódio. Tanto que Paulo, ele prega a graça de Cristo. É tanto que Paulo, ele fala da graça de Cristo. E o que é graça, pecador? A graça é favor imerecido, mas não foi de graça, não. Mas não foi de graça, não. É tanto que Paulo escreve lá em Isaías 53. É tanto que Isaías escreve no capítulo 53, versículo de número 10. Isaías vai dizer, todavia agradou-me meu. Isaías está dizendo que foi do agrado do Pai Noel. Perceba, olha para cá. Se Cristo foi moído, se Cristo não foi poupado, se Cristo não foi, se Cristo Deus não poupou, se Deus não feriu, se Deus não matou, se Deus não executou aquele que estava disperso, perceba bem que Deus não vai me poupar, que
poupar. Se Cristo, ele não foi poupado, se Deus ferir o próprio seu filho, Deus também vai me ferir, Deus também não vai me poupar. Como assim, irmão? Eu não entendi. Está no livro de Romanos 8:31 que diremos essas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Perceba bem que ele vai dizer aquele que nem seu próprio filho poupou, mas antes vos entregou. Perceba, quem foi que executou Cristo? Foi Romano? Não. Quem foi que executou Cristo? Foi Pilato? Não. Quem foi que poupou Cristo? Foi o Sineto? Não. Quem poupou Cristo? Quem feriu Cristo? Quem matou Cristo? Foi o próprio Pai. Para ser pecador, para que nós tenha vida com abundância, para que nós tenha vida com abundância. E deixa eu dizer algo: a vida com abundância não é na terra, a vida com abundância é no céu. A vida com abundância não é aqui na terra cheio de pecado, não. A vida com abundância é na glória celestial. É tanto que Paulo, ele vai dizer que o nosso homem exterior ser corrompido, que o interior venha ser renovado dia após dia. É tanto que Paulo disse que a nossa casa, esse tabernáculo que nós vivemos, que é o corpo material, se desfazer, nós temos um edifício no céu, não por feita mão humana, mas no céu. Perceba bem que ninguém vai ser poupado da luta, ninguém vai ser poupado da perseguição, ninguém vai ser poupado da calúnia, ninguém. Se aqui você não ser aplaudido, fica feliz. Se aqui você não ser elogiado, fica feliz. Se aqui os homens não te dão a oportunidade, você vai receber para o céu a glória celestial. E deixa eu dizer, a maior raiva do diabo é porque Cristo não está morto, é porque ele ressuscitou. A maior raiva do diabo é que ele ressuscitou. Paulo morreu, Tiago morreu, João morreu, Abraão morreu, mas diz a Bíblia, quando chegou ao terceiro dia, ele ressuscitou. É tanto que Paulo, ele vai dizer que a casa foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Mas o que me chama a atenção, aleluia, eu nunca vi um homem dizer isso. Já estou crucificado por Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Eu nunca vi. Algumas dizem isso aí. Eu estou em Cristo, vivo não mais eu, porque a nossa geração está dizendo que está vivendo para Cristo, mas quando Cristo manda pregar, não quer pregar. A nossa geração está dizendo que está vivendo para Cristo, quando Cristo manda louvar, não quer louvar. A nossa geração está dizendo que está em Cristo, mas como é para fazer visita, não quer fazer visita não. A nossa geração está dizendo que está vivendo para Cristo, quando é para o culto, não quer para o culto não. Quando é que eu vou dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas nessa noite, Jesus está despertando o crente aqui. Nessa noite, Jesus está despertando o crente aqui. Esse crente é você. Esse crente é você. É só para que quer. Mas só para que vem buscar. Mas deixa eu ver. Mas deixa eu ver. Mas deixa eu ver que veio. É só para que veio. É só para que veio. É para que... Que Paulo, ele vai dizer que nossa leve, momentânea tribulação custa um preço muito caro de eternidade. E Paulo usa a expressão, essa leve, ele não está dizendo que nossa perseguição seja leve, que a nossa luta seja leve. Aleluia. Vai ter dia que nós vamos chorar. Vai ter dias que nós vamos gemer. Vai ter dia que nós não vamos nem querer sair de casa. Vai ter dia que a perseguição vai vir. A calúnia. Vai ter dia que você vai ser acusado de algo que você não fez. Vai ter dia que vão fazer panelinha. Aleluia. Para querer te derrubar. Mas perceba que Paulo está pregando uma graça. E essa graça não é dada só ao pregador. Essa graça é dada a todo mundo. Sem exceção. Paulo disse no livro de Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Perceba que é fácil você pregar a Bíblia, é fácil você pregar aquilo que você quer pregar, mas quando a mensagem é crucificação, é difícil. Porque muitos pregadores não pregam a mensagem que tem que ser pregada. Paulo disse no livro de 2 Timóteo 3:12, todos que querem viver em Cristo Jesus padecerão diversas perseguições, mas o homem mau enganador, criando mal ao pior, enganando e ser enganado. Jesus, ele disse lá no livro de João 16, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Perceba que o profeta Isaías, o profeta Daniel, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, todos esses não teve vidas fáceis. Então não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem perigo. Não foi eu que estou dizendo, foi o próprio Salvador que disse. Porque Paulo disse que nós somos entregues à morte todos os dias. Como ovelha
ao matador. A diferença da igreja brasileira é que a igreja está na zona de conforto. A diferença é que na época de Paulo, alguns eram decapitados, outro era crucificado. Perceba que Nero, ele pega cristãos e crucifica, e diz a história que esse Nero, ele pega umas tochas de fogo e ele sai queimando esses cristãos para que quem passasse no beco de Roma, o clarão iluminasse a cidade. Nero, ele chega a ponto de pegar, cortar no meio o ventre da sua mãe, para ver como é que era lá. Esse homem, ele era cruel, ele era mau. É tanto que ele pega uma arena cheia de animal, ele vai lançar eles para ser comido de bicho. As suas mães, juntos com seus bebês, era comido por esses leões. Aleluia! Mas diz a história que eles queriam já entrar nesse ciclo de Nero, e ele já entrava cantando, querendo logo que a morte seja antecipada para chegar ao braço do Senhor Jesus Cristo. Aí, aqui já é diferente. Se o irmão não dá paz do Senhor, não quer mais ir para a igreja. Se o irmão não fala mais, não quer mais ir para a igreja. Qualquer fofoca, qualquer luta, já perde a fé, já fica desanimado, já quer retroceder. Mas Jesus está dizendo hoje: eu estou te dando carne. Mas Jesus está dizendo: hoje eu estou te dando maná. Mas Jesus está dizendo: hoje eu estou te dando força para você vestir a cabeça. A Jesus está dizendo que hoje eu estou te dando autoridade. Perceba bem, aleluia, que a condição. Paulo foi decapitado em praça pública. Ele perde a cabeça, corpo de um lado e cabeça de outro. Pedro crucificado, porque dizia: eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E mete a cruz e foi crucificado de cabeça para baixo. Perceba bem que o nosso Senhor, quando está pendurado na cruz, lança de um lado, aleluia, nos pés, lança procurando as suas mãos, aleluia. Mas o texto diz que ele grita bem alto, dizendo: Eli, 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 lama, 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 sabacatani, Deus meu, por que me desamparaste? Perceba que Isaías 59, Deus fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas Paulo vai dizer: a voz foi concedida em relação a Cristo, não somente crer nele, mas como padecer por ele. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo para a pessoa aqui: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus está dizendo para pessoas aqui: se eu venci, a minha graça está sobre ti.
Jesus está dizendo para a pessoa aqui: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Aleluia! O adversário, ele pode até lutar, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos chamou. Mas o que me chama a atenção é que nós fomos com um prato, e não fomos com um prato por ele, não fomos com um prato por prato, nós fomos com um prato pelo sangue de Jesus Cristo. Nós vamos com um prato pelo sangue de Jesus Cristo. Então deixa eu dizer algo aqui na igreja. A igreja está sendo revestida da graça de Jesus Cristo. A igreja está sendo impactada pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele te comprou, ele te remiu. A Bíblia diz no livro de Isaías 43: eu te criei, Jacó, eu te formei, Israel, tu é meu. Se passar pela água, ela não te afogará. Se passar pelo fogo, não te queimará. Aleluia! Versículo 13: ainda antes que houvesse dias, eu sou.